Boa noite, meus queridos. Começando mais um Pode Viver. Que alegria, que honra, que coisa maravilhosa, fantástica ter vocês aqui. Que Deus abençoe vocês. E hoje nós vamos ter um papo muito top com o nosso amigo missionário irmão que está aqui, que ele já vai se apresentar. E você vai poder assistir agora no YouTube e também vai poder assistir no Spotify. Douglas, tá no Spotify? Estamos já aí deixando esse recado para vocês. Quer assistir o Pode Viver? Bora pro Spotify. O Spotify é essa plataforma que facilita nós que gostamos de ouvir, escutar, podendo ali trabalhando, limpando, cozinhando, fazendo. Estamos lá também. E estamos ali no Instagram. Então nos segue no Instagram, nos acha no Spotify e se inscreva no canal do YouTube, que vai ser fantástico ter você aqui. Meu irmão, como eu posso chamar? Marcos Henrique, não é muito bom. Marquinhos, vou chamar Marquinhos do Tabor. Que coisa maravilhosa, meu irmão. Vou ser honesto, só te vi conduzindo a adoração no dia do Forja, né? Aí do Francesco chegou e falou: vem cá, é o Marquinhos. Assisti um pouco ali, né? Nem adentrei, fiquei pelo vidro, mas eu te conheço pelas referências de tanta gente, pelo seu trabalho missionário, pela pessoa que você é. E isso é muito bom. Então sabe que é uma honra imensa ter você aqui, meu irmão. Seja bem-vindo ao Pode Viver. Valeu, obrigado. Marcos Henrique é só pra André, quando ela tá muito brava. Quando chama de Marcos Henrique, já tem alguma coisa errada, né? Como a gente partilhava em off, né? Marquinhos do Tabor é realmente a identidade que Deus me deu e eu não consigo mais viver longe disso, né? Não tem como... Não existe, na verdade, um Marquinhos antes do Tabor. Então, realmente, Deus, quando Ele nos encontra, Ele transforma, né, a nossa vida, nos dá um novo sobrenome, assim como fez com Abraão, né? Muda de Abrão para Abraão. Então, eu, conhecido como Marquinhos um dia lá atrás, hoje me tornei, com a graça de Deus, pertença de um carisma, cofundador da comunidade, né, Tabor. Então, Ele me deu um novo nome, com a graça de Deus. Hoje... venho buscando e lutando a minha vida para honrar esse sobrenome que ele me deu aí, né? Velho, é muito massa isso. E eu falo assim, eu vivo a mesma coisa que me chamam de Douglas GG, quer dizer gato, um título que eu nem mereço. O quê? Eu nem me acho tão bonito. Juro, velho. Eu já nem me acho tão bonito assim pra poder brincar. Meu Deus. É legal. Eu falo. E você acredita, você falando nisso, irmão? Pô, nem imaginei que eu ia falar isso. Você acredita que isso foi fazer sentido para mim não faz um mês sobre, né, o nome, né? O nome se agrega a você. Eu nunca quis que o meu nome se tornasse Douglas GG. Queria muito que pegasse o Douglas Moraes, que eu acho o Moraes mais forte. Aí em Paranavaí me chamavam de Noga, de repente de GG, de repente de GG, eu fui para Cianorte GG, fui para São Jorge GG, eu vim para Cascavel, Cafelândia GG e ficou. E GG espalhou e virou uma característica tão mais forte do que o próprio Douglas, assim dizendo, né? E eu nunca entendi, velho. Foi, é o apelido do meu pai, E depois de um momento de interiorização, velho, de reflexão, eu percebi que talvez o maior desafio meu era poder se chamar GG, porque eu tinha uma admiração muito grande pelo tipo de homem que meu pai era. E hoje eu vivo essa transição, né? Por muito tempo fui eu o filho do GG, né? Aí meu pai falou esses dias, e hoje eu que sou o pai do GG. Quer dizer... o nome se apropriou da gente, né? É interessante quando isso traz para nós uma satisfação. E eu acredito, né, a minha do mesmo jeito que é filial, né, paternal, a sua que é de missão, de vocação, né? Posso dizer assim também, sim. Porque o Tabor ele chama uma vocação. Eu falo, deve dar para você uma satisfação imensa, né, irmão? Uma comunidade que já está com o quê? 20 e poucos anos, quase 30? Hoje de carisma já 23 anos, né? Isso, 23 anos. Né? Faz 23 anos em setembro, né? Isso, é 16 anos de Taborão, não é uma coisa assim? De Taborão são 16 anos, desde isso, 2011. Às vezes eu tava confundindo a data. Como comunidade propriamente dita, 2017, né? Quando a gente inicia a missão ali. Mas isso que você disse também, pra mim, pegou muito forte num Taborão, realmente. Porque a gente sempre tem essa de que, como você disse, eu preciso corresponder a esse chamado, a essa responsabilidade de carregar um nome, né? Esse sobrenome que Deus nos dá. Eu num Taborão, eu estava carregando a vela para Jesus, o Santíssimo estava vindo atrás de mim, e as pessoas começaram a passar a mão em mim, assim, a encostar em mim, cara, e aquilo começou a me deixar constrangido
de uma forma assim que a gente sempre tem essa de que eu não sou exemplo para ninguém, né? Que o verdadeiro modelo é Jesus Cristo e eu preciso tentar corresponder no máximo com as minhas atitudes, com a minha vida, tentar ser parecido com ele, né? Ser um novo Cristo. E aí eu comecei a rezar e falar comigo mesmo, falar, cara, o que vocês estão encostando em mim? Eu falei, tá ali o cara, né? Tá vindo atrás de mim, eu não sou ninguém. E aí depois Jesus realmente me falou em oração e querendo, assim, incomodado com isso mesmo, querendo saber por que as pessoas estavam encostando em mim. E aí Jesus realmente me mostrou que era hora de eu parar de me fazer de coitado, por exemplo, digamos, né? Me fazer de coitado e assumir para mim essa responsabilidade, essa paternidade espiritual, porque nesse Taborão foi realmente onde minha esposa tinha recebido o diagnóstico e depois talvez a gente entre nesse assunto aí. E aí eu entendi que ali eu deveria assumir sobre mim a paternidade espiritual que Deus tinha me dado e que eu deveria sim ali ser um farol, ser luz na vida das pessoas e ir abrindo caminho, assim como João Batista fez, né? Abrindo caminho para Jesus. Realmente eu não sou digno e vou continuar não sendo pelo resto da minha vida, não importa o que eu faça. Mas ali eu entendi que eu deveria carregar sobre mim essa responsabilidade e falar, não, eu sou realmente alguém que foi escolhido, separado por Deus para abrir o caminho para Ele. Vou continuar, como eu falei, indigno, não merecedor, pequeno, mas eu carrego uma luz. Não uma luz própria, mas uma luz que reflete o Cristo, né? Então, o que Ele fez em mim faz resplandecer. Porque muitas pessoas sempre falaram, né, para mim, porque eu vejo uma luz em você, porque você é iluminado, porque tal. Hoje eu sou eletricista de profissão, né? Então eu sempre digo que quem me segue não andará nas trevas. E aí, ali eu assumi realmente, de fato, essa paternidade, essa responsabilidade para minha vida de carregar um nome, né? O Marquinhos do Tabor. E isso é um peso muito forte, porque você tem que deixar uma mediocridade espiritual. Porque a mediocridade espiritual, ela não vem no ser ruim espiritualmente. Ser medíocre não quer dizer ser ruim, quer dizer ser médio. Então, quando você olha para você no conceito e fala assim, olha, o que eu estou fazendo é bom, eu não preciso mais ser olhado pelos outros, às vezes por medo de vaidade mesmo, né? A gente conhece o nosso coração, medo talvez de ser contaminado pelo orgulho, mas enquanto a gente não toma posse disso, irmão, ele se torna superficial, né? Você poder falar igual você falou assim, olha, eu assumi aquilo que eu precisava assumir, eu tomei posse daquilo que eu precisava tomar, e tomar posse não é vaidade, não é prêmio, não é luxo, é missão. E eu falo isso até com um pouco de propriedade, porque eu demorei muito para entender isso, sabe? Entendeu? Tudo saiu do meu controle até o dia que eu falei, peraí, a minha falsa humildade tá me fazendo perder aquilo que teria que ser minha obrigação. E isso é difícil muitas vezes e vem com a caminhada, né? Vem com a maturidade espiritual, porque eu lembro que no começo, quando as pessoas chegavam para mim, depois de ouvir meu testemunho, e eles falavam, poxa vida, Marquinhos, você tem um testemunho forte, cara, você é demais, você é fantástico, é modelo de superação. E aí, essa falsa humildade, até você conseguir entender que, beleza, porque a gente tem, no começo de falar isso, né? Não, toda honra e glória a Jesus, é Ele que fez tudo, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Mas, poxa, até você conseguir entender que a humildade também passa por você reconhecer que é sim obra pura e única, exclusivamente da misericórdia de Jesus na nossa vida, né? Por nos amar, por nos escolher. Porém, passa pelo meu eu, passa pela minha decisão, passa pelo meu sim, pela minha renúncia, pelas minhas lágrimas, pela minha superação. Então, ali você começa a entender que eu não sou realmente... É Jesus, sim, mas também passa por mim, né? Passa pela minha humanidade, pelo meu, sim, missionário. Então, ali você começa a entender que talvez seja um pouco de falsa humildade mesmo e talvez uma desculpa para você não se aprofundar e não ir mais fundo. Não, eu não sou modelo mesmo, então tá tudo bem, entendeu? Posso dar uma deslizada aqui e ali, e aí isso, realmente, quando você assume sobre si e fala, não, eu não posso errar. Não porque eu sou perfeito, não, mas porque a responsabilidade que eu carrego é um nome e um sobrenome muito além daquilo que eu mereço, né? Então, eu preciso demonstrar para os outros aquilo que Jesus quer realmente que eu seja, né? E aí a responsabilidade vem e você começa a assumir mais e mais, né? Olha, que massa, Marquinhos, porque a gente viveu algo muito, muito semelhante, né? Eu falo muito isso no Projeto Nações,
principalmente para quem está querendo se tornar pregador. Eu falei, ó, Deus age em você, mas ele age com você. Não ache que vai ser assim, olha, quem fez foi Deus. Foi, meu irmão, 100% foi ele. Mas se não tiver ali o seu empenho, a sua dedicação, o seu esforço, Deus vai até um limite. Porque Deus não vai além. Isso é muito difícil para a pessoa entender. A gente tem uma ilusão, quando a gente vê Moisés abrindo o mar, Elias clamando fogo, a gente tem uma ilusão de entender que tudo ali é um processo de Deus sobre aquele que aceitou ser usado. Sim. A gente acha que tudo é o Espírito Santo, né? Tudo. Entendeu? Que o Espírito Santo ele nos domina como vai tomar posse e a gente vai ser incorporado do Espírito Santo. Eu vou perder as minhas agir. faculdades mentais ali. Sabe, o Espírito Santo veio e falou assim, sabe, anda igual um robô. Não, meu irmão. Quando o Espírito Santo ele toma sobre você, vou usar isso, que ele repousa sobre você, ainda a decisão é sua. Sim, com certeza. Isso, na verdade, aconteceu muito comigo no começo da minha caminhada. Eu nunca desejei ser pregador. Nunca tive o sonho de falar, nossa, um dia eu vou ser um pregador. Não. Aconteceu, Deus me chamou, eu disse sim e a coisa começou. Na verdade, no primeiro momento eu disse não, como muitos profetas, né? Deus te chama e você fala, não sei falar, não sei fazer nada. Quando Jesus me chamou também, eu tive aquela de, poxa, mas eu não sei fazer nada, eu não sei pregar, eu não sei rezar, eu não sei cantar, eu não sei louvar, eu sou um burro espiritual aqui, sou o jumentinho que levou Jesus, né, na entrada de Jerusalém. Acontece ontem, né, domingo de Ramos. Então, eu fico nessa de que no começo da caminhada, Douglas, eu tinha muito isso, assim. E aí, no começo, você começa a falar, poxa vida, mas eu não sei falar, eu não sei rezar. E aí, quando eu ia pregar, no começo eu não pregava. Eu dava um testemunho e como Deus é maravilhoso, né? Você começa dando um testemunho da porcaria de droga que é a tua vida. Mas você decidiu dar um passo. Então, opa, tô aqui, começando a caminhar com Deus. Mas ao longo do tempo, Deus começa a fazer umas coisas assim e ele começa a incomodar, sabe? Porque no começo eu só dava o meu testemunho. E eu não preparava nada. Eu não escrevia nada. Eu ia na força da coragem e falava, Espírito Santo que conduz. E aí você vê, né? Falta maturidade. E ele vai conduzir. E aí ia naquela, né? O Espírito vos recordará de tudo que vos tenho dito. Mas ele vos recordará. Ele não vai colocar palavra muitas vezes na sua boca, né? Ele não vai inventar a palavra. Então, se você não preparou, se não é algo que você está vivendo na intimidade, que você está rezando, que você está buscando, que você escreveu, que você leu em algum lugar, muitas vezes ele é uma enciclopédia realmente, que você é uma enciclopédia, né? Você vai absorvendo todos os conteúdos, pregações e tudo, e aí, no momento certo, ele vai retirar daquela gaveta, daquele HD, algo que precisa para aquele momento. Então, até quando eu entendi que eu precisava preparar minhas pregações, porque aí você começa a fazer umas pregações muito ruins. Porque você conta com o Espírito Santo e chega na hora e ele fala, não, agora é você. Se vira, E aí você começa realmente a buscar mais, a estudar mais, e aí a preparar. Muitas vezes, realmente aconteceu muitas vezes comigo, eu não sei se acontece com você, que em determinada pregação você sente aquele fogo, realmente aquele calor, aquela coisa que não é natural, é algo realmente sobrenatural. E depois, muitas vezes, eu nem lembrava do que foi que eu preguei, que teor que foi da pregação. Lembrava esporadicamente, como se de alguns trechos, porque você começa a falar, o negócio começa e não para. O espírito ele é muito mais acelerado do que você. Mas realmente precisa contar conosco, né? A gente precisa estar preparado, porque se der um branco, você preparou. Se o espírito resolver naquele momento deixar que você conduza por aquilo que ele já te preparou, por aquilo que ele já fez na tua vida, daquilo que ele já conversou com você nos momentos de intimidade, aí é você. Aí você tem que estar preparado para, não, agora pode deixar que eu assumo aqui, a hora que você quiser, pode vir que é um plus muito grande, né? Mas até então eu preciso me preparar. Então hoje eu preciso fazer um esforço muito grande, porque eu sou um sanguíneo difícil, cara. E uma das dificuldades maiores, né, do sanguíneo, eu acho que é a constância. E aí, de silenciar, de rezar, de estudar. Então, assim, pra mim, montar uma pregação, preparar algo pra falar é realmente um esforço sobre-humano pra mim conseguir sentar e falar o que eu vou fazer. Porque a gente tem muito isso de que, eu vou preparar uma pregação somente pela inspiração. Eu quero que
essa pregação aqui seja basicamente uma psicografia do Espírito, te dizendo o que você precisa falar para o povo naquele momento. E não é, né? Muitas vezes, lógico, durante a pregação, já aconteceu em muitas ocasiões de eu estar preparando pregação em oração, rezando, realmente em jejum, em intimidade, o Espírito falar, olha, tal lugar que você vai, tem uma pessoa que vai ser curada do câncer. E aí você fala, poxa, amém. E aí continuar preparando a pregação e lá no momento de oração, isso foi no encerramento do Cerco de Jericó. O negócio tá pegando fogo, os caras prepararam uma coisa comigo, foi muito engraçado essa oportunidade. Porque eles falaram uma coisa pra mim, o irmão mandou uma mensagem, Douglas, no celular falando, ó, irmão, a gente tem o encerramento do Cerco de Jericó aqui e tal, e aí a gente vai filmar você, e quando a gente desligar o celular, você pode impor a mão, você pode rezar, pode fazer cair fogo do céu, e a gente vai rezar pedindo cura. Eu falei, irmão, será que eu consigo corresponder à expectativa dos caras? Eu falei, não sei, né? Eu falei, acho que nem sou tudo isso aí mesmo, né? E aí, no momento, eles expuseram o Santíssimo, eu tava de costas, não vi nenhuma bênção na Assembleia para se ajoelhar diante de Jesus, e o Jesus ali exposto e eu de costa aqui. Mas assim, realmente o Espírito ele sopra, né? E aí eu fechei os olhos e comecei a rezar em línguas, e ali o Santíssimo exposto atrás de mim, e de repente Jesus me falou, começa com A, e eu falei, Jesus, eu sou leigo e sou, como diz os discípulos de Emaús, né? Tardos, Jesus diz deles, né? Tardos em entender, né? Lentos, burros realmente. Falei, Jesus, eu sou lento, você tem que falar com clareza, senão eu não sei o que você quer. E aí ele me deu um nome, enfim, rezei por uma pessoa. Falei, tomara que tenha, né? Ele deu o nome Adriana. Falei, tomara que tenha uma benção aí no meio dessa assembleia que se chame Adriana. Umas 500, 600 pessoas. Eu falei, impossível que não vai ter, né? Aí uma vivente ergueu a mão lá atrás e falei, glória a Deus. Falei, não vou passar vergonha. Cheguei, rezei por ela, ela se emocionou muito, assim, realmente falei algumas coisas que eu senti, mas, cara, faltava algo, sabe? Aí eu falei, ó, a hora que acabar, eu falei, quem quiser receber oração pode vir aqui na frente de Jesus, falei que a gente vai rezar por vocês. Aí veio, a gente rezou, o povo repousando, chegou uma última irmã, assim, bateu no meu ombro, tinha todo mundo já saído, ela falou, oi, irmão. Eu falei, oi, tudo bem? Ela falou, tudo bem, ela falou, eu sou a Adriana. Cara, ali meu coração gelou na hora, assim. A hora que eu falei, filha, fica de joelho aí na frente de Jesus, vamos rezar. Eu coloquei a mão na cabeça dela, assim, foi instantâneo. Fala pra ela que ela tá curada. Eu falei, falo nada, né? Eu falei, eu não... Você fica naquele medo, sabe? Dizer, será que sou eu? Será que é coisa da minha cabeça? Será que eu tô entendendo? E eu acho que isso é uma dificuldade com muita gente, sabe? E aí eu fui rezando, eu falei, aquilo incomodava, gritava dentro do meu coração. Eu falei, filha, Jesus tá me mandando dizer que você tá curada. Não, minto. Falei pra ela, você veio pedir cura? Que é aquela confirmação. Ela falou sim. Eu falei, então Jesus tá me falando já desde antes que você tá curado em nome de Jesus. Toma posse, né? E aí quando a gente terminou, eu bobo, né? Lógico, falta de ousadia muitas vezes, né? Eu falei, você veio pedir a cura do quê? Ela falou, eu tô com 2 nódulos, não sei. Eu falei, para. Eu falei, olha, talvez você não acredite, tá? Eu falei, mas Jesus me falou antes, quando eu tava preparando essa pregação, que tinha alguém que ia ser curado do câncer hoje. Eu falei, realmente é para confirmar isso. Ela falou, e por que você não falou, né? Eu falei, olha, ou faltou ousadia, eu falei, por eu ser medroso. Eu falei, ou Jesus queria falar com aquela outra Adriana também e queria fazer alguma coisa na vida dela. Eu falei, eu não sei. Sei que, resumindo a história, depois de uns meses aí, ela fez uma ressonância magnética e aí o médico, diz ela, bem carismático também, bem católico, falou, ó, Deus fez um milagre aí, não tem mais nada, pra honra e glória de Jesus. Eu falei, cara, é loucura, né? Então, a partir do momento que a gente recebe esse chamado e decide deixar de lado essa falsa humildade, entender, não, eu preciso buscar e assumir sobre mim essa responsabilidade, saber que realmente eu não faço nada pelas minhas próprias forças, que é o Espírito Santo que age em nós, né, que habita em nós, que faz tudo, mas passa pela minha serenidade, pela minha docilidade em ouvir a voz dele, para no momento certo também você não ter medo. Imagina, é isso? Tipo, com você já deve ter acontecido inúmeras situações, né, realmente, que quando Deus te dá uma revelação assim e você falar o nome de alguém no meio de um público, foi a primeira vez que aconteceu comigo. Depois aconteceram outras vezes, mas essa eu acho que foi a mais marcante, porque assim você fica naquela, será que eu falo?
GG, será que eu não falo? Será que eu abro a boca, não abro? Hoje de manhã nós partilhávamos sobre isso, né, Douglas? Nós falando que a respeito de Profecia. Profecia. Né? Hoje tem uma gente que está curada desse jeitão. E vai falando. Daqui a pouco você falou 200 curas ali dentro, mas você não convida uma pessoa para ver se realmente, né? Eu falo, a gente conversava, eu acho que é uma coisa muito interessante, Marquinhos. Deus tem um propósito, Deus tem um desejo, Deus tem um anseio e, acima de tudo, Deus não tem medo. Não. Então, se Deus não tem medo, a profecia não pode vir vagante. Essa assim, eu tô sentindo dor nas costas. Irmão, eu tô com dor nas costas. O Francesco tá com dor nas costas. O Davi acabou de entrar com a dor nas costas. O C, dependendo, na profissão, um dia você tá com dor. Essas coisas superficiais, momentâneas, esporádicas, velho, eu não consigo acreditar a ação de Deus. Quando Deus tem para falar, ele fala igual ele falou a você. Ele não fala a alguém destinado a uma surpresa, ele fala a alguém que tem convicção e propósito no que ele vive. Você não recebeu essa revelação de um dia que você acordou, deu um arroto e junto com o arroto veio a voz. Não. Isso. É oração, é dedicação, é comunhão. E isso tudo vai de encontro também com a fé da pessoa que está pedindo, lógico. né? Porque assim, a pessoa precisa crer. Eu ouvi de uma pregação do Padre Léo esses dias que a gente não experiencia milagres grandiosos porque a gente não convive com eles dentro do nosso coração. A gente tem medo e outra, a gente não acredita que Deus é capaz de fazer aquilo. E a gente sabe do poder de Deus é muito maior do que a gente imagina e do que a gente já viu, né? E aí, se a pessoa realmente está rezando, está orando, está jejuando, enfim, está buscando aquilo com fé, que Jesus é capaz de realizar aquilo na vida dela, depois ela partilhava comigo, que a hora que ela ajoelhou, ela era serva do grupo de oração e estava fritando, elas estavam fazendo pirogue naquele dia. Tava cozinhando lá as coisas e aí ela disse que foram chamar ela quando eu chamei o nome dela. E ela chegou, ela disse que ajoelhou no fundo da igreja, assim, na porta. E ela disse que sentia realmente o peito dela queimar. Então, quando eu falei aquilo pra ela, ela tomou posse. Além de, será que Jesus é capaz? Sim, ué. Eu sempre digo, Gigi, que assim, eu não sei se eu ouvi isso em algum lugar, eu já tentei pesquisar pra saber se eu ouvi de alguém ou não, mas lógico que devo ter ouvido. Mas não consegui atribuir ainda quem disse. Mas eu ouvi um dia, e aí eu sempre digo, e realmente venho rezando muito com isso, que entregar a vida para Jesus é muito fácil. Difícil mesmo é não querer ela de volta, sabe? Quando você tá nessa expectativa de que eu preciso de um milagre, Jesus, eu entrego a minha vida em suas mãos. Pronto. Tá simples. Você entregou a vida para ele e é dele. Você já deu, você não precisa falar mais nada. Você já deu a autoridade para ele pegar ela. Só que a gente vive querendo pegar ela de volta. E eu falava isso para minha esposa, né? Antes, a gente esperando o milagre, realmente, eu falava, cara, você entregou, não entregou? Eu falei, então confia, velho. Confiar, realmente, ter fé, é o que vai falar Hebreus 11, né? Que a fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito daquilo que não se pode ver. Então, se a gente não pode ver, é isso, é esperar aquilo que a gente não vê. Então, isso é confiar, é ter fé, né? E aí, muito vai de encontro com isso. Se a pessoa tem fé, se a pessoa confia que Deus é capaz de fazer, se você não falar, é o que diz a palavra. Se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão. Alguém vai abrir a boca e vai professar a tua cura. Fica sossegado. Fica não tem, tranquilo. não, vai acontecer, A pessoa fica assim, olha, eu adoro aquela passagem de Esther, sabe? Que Esther renega. Ela fala, eu não sei se eu consigo, né? Se eu for lá, o rei vai me matar. E o tio dela fala assim, minha querida, fica tranquila. Se você não falar, se você não tomar posse disso, fica sossegado. Deus vai salvar o seu povo, apesar de você. Sim. Eu acho aquilo, velho, aquilo ali te traz um sentimento de inutilidade, porque você entende que você é só um instrumento. Sim. Então esse sentimento de utilidade que a gente tem como servo, ele tem que ser quebrado pelo sentimento de gratidão. Eu não estou servindo a Deus porque sou bom, bonito, desenvoltura, sei falar, sei pregar. Não, estou servindo a Deus porque Deus de misericórdia me deu o privilégio de estar sentado na mesa ainda lendo um cardápio. Sabe? Porque o banquete é ele, o dono da festa é ele, o alimento é ele. O servo, ele precisa, isso é maravilhoso, Marquinhos, você falou, o servo ele precisa vir com esse sentimento de que quando Deus me usa, não é minhas capacidades, é a gratidão. E o grato, ele vai dar o seu melhor.
sabe? Um dia um cara me ensinou algo muito interessante, que ele falava assim, ó, Deus, existe 3 unções, né? Não concordo com o termo das unções, né? Mas foi o jeito que ele me passou. Ele falou assim, 3 unções. Uma, quando você vai pregar e você está no fogo e a comunidade está desanimada. Segunda unção, quando a comunidade está animada e o seu irmão está quase morrendo ali na frente. Ele falou, mas existe a espetacular. Aqui você chega no fogo, a comunidade chega no fogo e a gente levanta um clamor. As 3 Deus te usa. Ela falou, e as 3 vão acontecer com você. A grande graça é, você está pronta para quando elas virem? Porque ambas, a palavra tem que ser pregada. Se você está bem, se você está mal, ou se todo mundo está no jogo. Às vezes a gente vai chegar, para mim, pregar no Tabor, né? No Taborão foi fantástico, mas pregar no Tabor é uma facilidade, existe um povo muito sedento, né? Ali o mais difícil é você enfrentar, o dia que eu fui tinha 1.000 e poucas pessoas, moço, foi muito mais difícil eu enfrentar a multidão do que a devolução. Agora chegou o lugar, moço, de eu ir pregar ter 5 pessoas. E eles estarem extremamente confusos, sabe? Por que sem tem um saber cara... o que é. E você tem que ter a mesma intensidade da pregação. Por quê? Porque se for unção e mérito, você desiste. Pô, eu não mereço 5 pessoas. Exato. Se for unção, né, no sentido de ungido demais, não, gente, eu tenho muito para dar, só isso aqui é pouco. É um negócio de dar tudo, né? Agora é o que São João da Cruz fala, né? Dar o tudo pelo tudo. Um dia eu adoro essa estava frase, em casa e eu assisti um trecho de uma pregação do Moisés Rocha, ele dizendo que ele sai de casa preparado para pregar para 5 ou para 1.000 pessoas. Sim, não tem... Que ele vai entregar a vida dele ali naquilo, sabe? E eu comecei a rezar e a pensar comigo. E eu tinha uma pregação naquela semana, Douglas, que era um invernão assim, brabo, cara. Frio demais. E era um grupo de perseverança do Convívio Damasco, lá em Cascavel. E assim, a gente sabe que grupo de perseverança é o quê? São núcleos em paróquias daquelas pessoas que já fizeram como se fosse o Forja, né? Sim, sim. Em algumas paróquias que a pessoa já passou pelo retiro, ela participa lá. Eu falei, bom, Jesus já foi trabalhando comigo ali, falando, e se você for pra lá e tiver pouca gente? Ou se não tiver ninguém? Você vai preparado pra pregar pra aquele povo? Eu falei, bom, ninguém não vai ter. Porque eu tinha chamado o Ministério de Música ali do Tabor, eu sabia que 5 pessoas, no mínimo, mais a moça que organizava, ia estar. Então, 6 pessoas. E eu saí com esse sentimento, sabe? Falei, Jesus, se eu chegar lá e não tiver ninguém, eu falei, eu vou pregar para o Ministério de Música. Falei, porque eu preciso dar o tudo hoje. Não que eu tivesse animadão, assim, sabe? Nisso de encontro com o que você falou. Mas porque eu precisava devolver para Jesus aquilo que eu recebi. E aí eu cheguei... O Ministério de Música já estava lá e estava só a mulher e o filho dela. Ela falou, o povo não chegou ainda, vai dar uma atrasadinha e tal, mas a gente vai esperar mais uns minutos. Eu falei, olha, eu tava sereno. Eu falei, não tem problema. Eu falei, se não tiver ninguém, eu falei, eu vou pregar para vocês. Eu falei, e aí, cara, sinceramente, a gente chegou, veio mais umas... Acho que a gente estava em 11 pessoas contando com o Ministério. Naquele dia, irmão, assim, foi uma pregação que eu fiz, assim, completamente... inspirado pelo Espírito e foi, assim, particularmente pra mim, uma das melhores pregações que eu já fiz na vida. Eu tava frio, eu tava de moletom, eu queria tirar o moletom ali na hora, mas não podia porque eu tava com uma camiseta nada a ver por baixo, porque eu fui pronto pro frio. Eu encharquei, cara, a ponto de molhar o moletom, assim, porque realmente quando você vem a unção, você sente que o fogo... O negócio pega e é gostoso sentir isso, né? Fala, cara, eu tô sendo usado, eu tô sendo instrumento. E ali foi uma das melhores pregações, assim, da minha vida mesmo. Eu falei, cara, eu devia ter gravado essa pregação porque ia viralizar se eu postasse ela. E assim, e vem de encontro isso. Tem pregações que você prepara, assim, que na hora de preparar você fala, cara, essa pregação aqui vai ser espetacular e o negócio vai levantar defunto. E aí você chega lá na hora, é uma porcaria pra você. Sim. Porque a tua expectativa tá lá em cima. Só que assim, a palavra de Deus, ela não é ineficaz, né? Ela não volta sem ter realizado chuva, né? aquilo que precisa. Então assim, já teve pregações assim que eu achava que falar, meu Deus, por que eu falei tanta groselha assim nessa pregação? E as pessoas chegarem no final, alguém falou, irmão, eu tava precisando ouvir aquilo que você falou hoje. Aí você fala, amém, é isso aí. Serviu pra uma pessoa...
tá bom, já cumpriu o seu papel. É que, Marquinho, a expectativa nossa é em satisfazer o nosso ego. Tô falando de pregador para pregador, vou ser o mais sincero possível. É uma satisfação do meu ego. Eu quero que as pessoas vibrem na minha frequência. E Deus está dando a mínima para minha frequência. Deus está muito mais ocupado com a alma que está sendo salva do que aquilo que eu estou imaginando. Por isso que eu uso o mesmo conceito, Francês resolveu, eu prego como se fosse a minha última pregação. Então, azar do que eu vou pregar domingo, sabe? Porque eu estou tentando cuidar da minha voz, né, Francisco? Para ver se eu aguento, porque, irmão, tem que ser a última. Porque uma hora eu vou acertar, Marquinhos. Sim. Uma hora vai ser a última mesmo. E se for a minha última, tá muito bem, mas se for a sua última ouvindo? Eu não tenho justificativa, irmão. Talvez seja a única oportunidade que a pessoa está tendo de ouvir a palavra de Deus. Eu fui né? pregar um acampamento agora de homens e o pessoal falou, olha, Douglas, esse momento é bem simplesinho. Você vai fazer isso. Eu falei, não, beleza. Aí o coordenador falou, Douglas, você ouviu como que é? Falou, foi bem simplesinho, né? Aí foi, o que você vai fazer? Eu falei, irmão, o mais simplesinho que eu posso. Ainda falei desse jeito. O que você pode foi o mais simplesinho que eu posso. Por um único motivo, irmão. Eu tenho que dar tudo. Não é o opcional. Tem que dar tudo. Sabe? E foi lá um regaço. Alguns gostaram, outros não gostaram. Uns valeu a pena. Outros ficaram com raiva, outros ficaram com inveja. O nome disso é vida. Exato. Segue. Nego, deixa eu dar um espacinho aqui. Meus queridos, deixa eu falar. Você que está assistindo esse momento, isso que está se tornando quase uma formação de pregadores, né? Nós já estamos aí quase meia hora, né, Francesco? Meia hora de pura formação. Isso aí eu já posso mandar Projeto Nações. Galera que está aí querendo aprender, já embala. Você que está aí, tem os nossos apoiadores, a galera que faz esse podcast acontecer junto com você, junto com os convidados, junto com a nossa equipe. Esse podcast acontece porque tem pessoas que investem e acreditam nesse projeto. Segue essa galera, compartilha, grava esse nome, consome nas lojas dele, nas empresas dele, porque são pessoas que estão fazendo esse podcast, o Reino dos Céus, chegar lá mais perto de cada um. Não esqueça de se inscrever, compartilhar, achar nós dentro do nosso Instagram e também dentro do Spotify. Se você pensou em qualidade e serviço eficiente, você pensa na Box 12 aqui de Palotina. E deixa eu te falar, se você procura serviços na parte de pintura, funilaria, também martelinho de ouro ou reparo básico, ajuste que o seu carro precisa, aqui tem. E se você é do agro, deixa eu te falar, troca de vidro da sua máquina, do seu implemento agrícola. Aqui na Box 12, os caras tá no 12. E eu nem preciso falar que o melhor atendimento, um atendimento personalizado é aqui. Box 12 em Palotina. Peças e serviços esperando por você. Nós da B Soluções, nós somos especialistas em recuperação de crédito. Não aquela cobrança de 30 dias, 90 dias de vencimento, mas aquela cobrança mais complexa, que talvez você empresário pense que já tentou de tudo para resolver e não conseguiu. Mas por que nós somos tão bons na recuperação de crédito? Na B Soluções, o nosso time é totalmente treinado e sim, nós temos uma equipe dedicada para cada carteira. Todos os processos passam pela minha supervisão. O nosso time trabalha sempre com 4 pilares. O pilar da abordagem, da negociação, do recado e da fidelização. Não só isso, a nossa empresa está sempre se dedicando a atingir melhores resultados a cada dia. Se você que está me vendo, se você está me ouvindo, tem inadimplência, tem aquela dívida que você pensa, eu já tentei de tudo e não consegui, passa para nós que eu garanto um resultado excelente para a tua empresa. A Divino Amor veio até nós através de oração, de um cuidado de Deus. E nós temos aqui cada campanha, cada momento especial no calendário católico, nós temos maneiras de evangelizar as pessoas. A gente ensina, a gente evangeliza, a gente conversa e a gente acaba tendo laços amigos e também com clientes que a gente traz para a vida da gente. Estar na Divino Amor aqui em Cafelândia é uma experiência de fé. Ter a capacidade de entrar em um ambiente onde você enxerga família, sonho, propósito e valores da nossa religião.
Então eu queria te convidar a vir conhecer, a experimentar, não simplesmente a esses objetos maravilhosos que nos levam ao sagrado, mas nos dá a oportunidade de sentir a presença de Deus e o seu divino amor nesse lugar. Olá a todos os nossos clientes e amigos, venha conhecer o nosso novo espaço localizado no coração de Palotina, no centro, na rua Duque de Caxias, número 1375, com um espaço todo aconchegante para você e sua família. Aqui é a nossa sala de atendimento, que nós da Empire pensamos em cada cantinho para atender você e sua família, com maior conforto e disponibilidade do nosso time de corretores, onde estaremos preparados para apresentar isso aqui, nosso time de vendas, locação e trazer o melhor para o seu imóvel e seu problema. Essa é a nossa sala de reuniões, onde foi pensado e planejado para nós apresentarmos todos os nossos projetos, desde venda, locação. Vem para cá, vem tomar um café, um cappuccino, um mocassino com a gente e venha se sentir em casa conosco. Agora que você viu o nosso espaço digitalmente, venha conhecer nosso espaço fisicamente. Nosso time de corretores vai estar preparado para melhor lhe atender. Pessoal aí. Voltando aqui, meus queridos, Marquinho, deixa eu te falar uma coisa, irmão. A gente falando sobre serviço, sobre missão, sobre tudo aquilo que a gente vai construindo, né? Vou te fazer uma pergunta que é uma pergunta que eu faço para as pessoas e normalmente a pessoa tem uma resposta tipo assim, ó, tudo, né? O que se tornou Deus na sua vida? Porque você teve, se eu posso usar essa expressão, você teve idas e vindas do Tabor, você teve vitórias e quedas, você teve recomeço até você falar assim, opa, agora eu aprumei, né? Resumindo de uma forma assim, quando você olha a perspectiva do que é Deus na sua vida, sabe? O que ele se torna para você? Eu acho que o resume muito na minha vida é o que o salmista diz, né? Eu olho pro alto e é de lá que vem o meu socorro. Realmente, Jesus para mim, além do meu socorro, ele é o meu refúgio, o meu amparo. Então, Deus, para mim, não posso dizer tudo, lógico, é tudo de uma forma global, sim, mas ele é muito mais o meu socorro nas horas de dificuldade, nas minhas necessidades, o meu amparo, né? E a minha fortaleza, é aquilo que me faz caminhar, apesar de todas as minhas limitações, buscando ele. Então, acho que é isso que resume aí, basicamente, o que é Deus na minha vida, é meu amparo, né? Sabe por que eu te pergunto isso? Porque é interessante quando a pessoa ela tem um encontro com Deus, Deus não se torna algo genérico. Quando você olha para Paulo fala, é o Senhor que me resgatou do lixo que eu era. Quando você olha João, eu acho muito bonita a humildade de João, né? Porque João olha e fala assim, olha, eu sou o mais amado. Dos 12, ninguém é mais... Por quê? Porque não era que Jesus amava mais João e nem acho que dava mais privilégio para ele, mas ele tinha sentimento, essa convicção de ser amado. Talvez seja por isso que João expressa o amor com tanta força, né? Você vê Pedro, né? Eu adoro quando Pedro olha para Deus e Jesus fala assim, vocês querem ir embora? Vai também. E Pedro dá uma resposta de tanta assim, né? Senhor, para onde iremos se só tu tem palavra de vida? Resumindo, a gente até quer, né? Eu estou até procurando, mas não estou achando opção. Então, quando você percebe que Pedro olha e fala, tu és o Cristo, Paulo, o meu Salvador, João, o meu amor, é duro para falar para Judas, né? O meu amigo. Pois é, então, é olhar para a história assim, Douglas, muito disso, né, do que Pedro fala, é ter convicção, e eu falo sempre que o meu forte sempre foi o meu testemunho, né? Eu me acho, e eu digo isso, e disse, inclusive no dia que vocês passaram ali pelo Forja, eu estava conduzindo um retiro de preparação da jornada jovem, né? Para a equipe de trabalho.
E eu falei pra eles ali, não foi falsa humildade, que eu me acho um péssimo pregador. Nunca me achei bom, e não é algo assim que eu falo, não é pra massagear o meu próprio ego e falar, não, eu me acho ruim mesmo. Mas aquilo que Deus fez em mim precisa ser enaltecido, precisa ser anunciado, precisa ser falado. E aí Jesus sabe o que fazer com instrumentos ruins também, com ferramentas ruins. E ele vai moldando e vai melhorando, vai se tornando essa ferramenta adaptável àquilo que precisa fazer no momento que precisa fazer. E olhar assim para isso que Pedro diz, né, para Jesus, para quem a gente vai? Se só tu tens palavra de vida eterna, é olhar também para minha vida. E eu tenho a convicção disso, que eu preciso falar do meu testemunho, Douglas, e não posso me esquecer jamais, para nunca me esquecer de onde Jesus me tirou. Santa Clara, né? Meu ponto de partida. A partir do momento que eu esqueço de onde Jesus me tirou e me acho bom, ele vai permitir muitas vezes que eu caia, que eu quebre a cara, para mim entender que sem ele eu não sou nada. E eu tenho a certeza e a plena convicção. O catecismo nos diz que quanto mais Deus se revela ao homem, mais ele revela ao homem quem ele é. E realmente, com a maturidade que a gente vai tendo e a caminhada, a gente vai entendendo que quanto mais íntimo, mais próximo de Jesus eu tô, mais eu vejo quanto eu sou fraco e eu posso cair se eu der uma deslizada. Tipo, se eu olhar para o lado, como Pedro faz na tempestade, e olhar para a turbulência, para a tempestade que está acontecendo na minha vida e não manter os olhos fixos nele, eu sei que eu vou afundar, sabe? E essa convicção eu quero carregar pro resto da minha vida, porque, cara, se eu me afastar dele, eu sei que eu vou cair. Então eu não posso jamais me dar o luxo de não ter os olhos fixos em Jesus, porque eu conheço a minha fraqueza, eu sei dos meus pontos fracos, e eu sei que se eu não tiver com a minha agenda, a minha cabeça, o meu tempo completamente empenhado nas coisas de Jesus, eu sei que eu posso cair e talvez possa nunca mais voltar para ele, sabe? Então, é algo que eu tenho muito medo de ficar de fora. Eu pregava isso domingo, né? Ficar de fora do evangelho que eu mesmo preguei, como de São Paulo, né? Então, eu preciso me lembrar. Então, por isso que ele é o meu amparo e eu sei que sem ele eu não sou nada. E é isso aí. Eu acho que você tem o mesmo receio. O meu não é nem receio, o meu é um pânico mesmo. Eu morro de medo de chegar na porta do céu e Jesus falar que não me conhece. Eu tenho um pânico. E principalmente quando eu vejo que as coisas estão tomando semelhança à passagem, entendeu? É cura ao seu nome, é profecia ao seu nome, é ser aclamado, porque todos são carismas de poder. Então, se você é um carisma de poder, você se torna uma referência. E é muito forte essa passagem, porque essa passagem não quer dizer que Deus não saiba quem você é. É Deus dizendo que ele não se reconhece em você. Então você é estranho para ele, porque ele vê ali um servo, ele vê um instrumento, ele vê tudo. Ele só não vê ele. Ele não vê a essência, ele não vê a imagem e semelhança. E muitas vezes a gente vê em muitos missionários e muitos pregadores que, assim, os dons são irrevogáveis, né? A gente sabe que Deus, ele te dá o dom, ele não vai tirar, assim como foi com Saul. Ele deu os dons a Saul, mas deixou de... Tirou a unção, ainda Saul ficou mais 30 anos lá, moço. Saul continuou. Então, assim, ele seguia fazendo aquilo que Deus tinha ungido ele para fazer. Mas ele deixou de caminhar na presença de Deus. Então, eu acho que a palavra que Deus vem trabalhando no meu coração há muito tempo, assim, através das minhas lectures, em tudo, é intimidade. Então, a partir do momento que a gente deixa de ter essa intimidade com Jesus, a gente pode cair nisso, né? Eu tenho certeza, e eu sempre prego, que eu tenho muito medo de quando Jesus me chamar, que chegar a minha hora, eu não estar em estado de graça, sabe? E isso, assim, me pesa e me faz me emocionar muito, porque você fala, cara, eu preguei tanto. É o que você diz da passagem, né? Realmente, eu fiz curas, eu realizei, eu trabalhei, tanta gente conheceu Jesus por minha causa, mas aí você começa a pensar, e uma coisa eu tenho certeza, de que a hora que Jesus me chamar, eu posso ele pode me encontrar muitas vezes, talvez depois de uma queda. Ele pode me encontrar estraçalhado, esbagaçado, sangrando, mas ele não vai me encontrar caído. Ele vai me encontrar realmente lutando no campo de batalha, né? E isso eu acho que
se não valeu, pelo menos, tudo aquilo que eu vivi, pelo menos o meu esforço, que ele reconheça e ele veja que, poxa, eu tentei até onde deu, eu lutei dentro das minhas limitações, dentro das minhas capacidades, daquilo que me era possível, eu fiz, sabe? Então eu tenho que me esforçar todos os dias para me lembrar disso, que eu preciso lutar. Eu não posso desanimar, sabe? Isso é algo fantástico, assim, que Deus vem me falando muito. A perseverança, né? Eu acho que as pessoas me perguntam... Um dia eu falei isso, eu falei, olha, eu acho que eu já falei isso até pra você, né, Francisco? Eu não era o melhor pregador da minha época, quando eu comecei, não. O padre Fábio de Mello estava no auge. Estourado. Então, todo pregador que cantava já estava na frente nossa. Imagina o GG cantando. Não, mas eu não acerto uma música. Os pregadores que estavam do meu lado eram mais bonitos do que eu. Então já era uma vantagem, né? Você já via Deus na beleza dos caras, já se sentia Santo Agostinho, né? Você vê o Criador na beleza. Eu falava, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E o meu estilo de pregação hoje é o estilo um pouco mais brincalhão, um pouco mais sarcástico. É muito aceito hoje. Eu vejo que há até uma necessidade desse estilo. Sim. Mas há 20 anos atrás eu era a mosca do cocô do cavalo do bandido. Porque não servia para nada. Me tocaram da igreja por causa disso. Aí o pessoal fala, qual que é o segredo para ser pregador? Eu falei, no meu caso foi teimosia. Até hoje eu falo isso. Eu uso tudo aquilo que ninguém quer. Quantas pessoas sonhavam, irmão, em fazer um evento, em ter uma formação de pregadores? Mano, na ausência de todo mundo, Deus confiou em mim. Mesma coisa, o Forja, né? Você faz peregrinação. Quantos queriam fazer um Forja, principalmente para tomar um partido dentro da nossa igreja, Sim. mediante algumas situações? Pô, um monte. Eu falei, velho, se ninguém quer, eu quero. Sabe? Mesma coisa, nós temos um movimento online para mulheres. Então, assim, eu prego para homens e prego para mulheres. Velho, é totalmente desnexo. Né? Hoje uma amiga nossa falou isso. Eu falo, e é bem engraçado, Marquinhos, que eu tô lá e eu falo assim, porque nós mulheres não podemos, sabe? Porque eu entro no negócio, né? Não tinha ninguém pro online, porque a mulher tem que ser assim. Não, velho, eu fui pro online, se ninguém quer. E eu vejo que eu sou quase um catador de lixo, o que jogam fora é o que eu tô pegando. O meu ministério é sustentado por isso, sabe? Eu não consigo nem ter vaidade nas coisas que eu crio, porque tem hora que eu falo assim, moço, ninguém quer isso, sabe? Só eu mesmo que peguei, porque eu tô sem opção. Né? Deus me deu o resto e eu sou muito completo com isso. A gente fazer aquilo que está dentro das nossas possibilidades, né? É entregar, você falou, se dedicar, buscar. E eu vejo que Deus vem fazendo muito na minha vida, assim, também através da perseverança e da fidelidade, né? Porque você se mantém dentro do propósito, sabe? Eu vejo muita gente assim, ó, eu sonho em fazer isso. Velho, se você não consegue fazer isso, não agora. Esqueça, não existe nada grandioso. Irmão, eu demorei 20 anos para poder ter o reconhecimento que eu tenho hoje. Eu fiquei durante 20 anos... É aquela coisa que diz no Evangelho, né? Diz, quem é fiel no pouco, Deus te confiará muito mais. E é isso. É você ser fiel ali quando ninguém tá te vendo. E é no pouco, e aí a gente entender também que muitas vezes você vai ser chamado... para ficar ali, para não sair dali, que você não vai ser... Sabe, eu tenho muito no meu coração esse sentimento, eu sempre tive, desde que eu voltei pro Tabor, de que eu queria viver em missão, de que eu queria ser missionário e viver exclusivamente da missão. Ainda não foi possível, mas eu sinto assim que Deus realmente é um chamado para minha vida. Agora, eu sei que se Ele tá chamando, exato, Ele vai ter que criar... as possibilidades e dar os caminhos para que isso seja possível. Primeiro, ele tem que trabalhar no coração da minha esposa, né? Porque é difícil, cara. De entender, sabe? Isso de viver da providência e se largar, eu acho que é algo que é bem complexo, né? Não é algo simples, porque depende o sustento da tua família, depende de muita coisa, né? Então, assim, a gente sabe que Deus, na hora que for preciso, Ele vai fazer, desde que você seja... fiel naquilo que ele te pediu desde o princípio. Se é para fazer a Lectio Divina todos os dias, vai fazer a Lectio Divina todos os dias. Se é para fazer isso, se é para pregar para criança, se é para pregar para adolescente, que você vai lá, você tem que quase plantar uma bananeira para que eles prestem atenção na tua pregação e virar o Batman quase ali. Cara, é isso. Marquinhos, a gente está achei muito legal. Eu falo muito isso com o Francisco sobre vida missionária, né?
a gente tem, né, entenda o que eu estou falando. Eu estou falando hoje como um missionário, né? Eu vivo da providência e me coloco em situações para essa providência Exato. acontecer. Velho, o dia que a gente entender que a maior vida missionária é o seu cotidiano, irmão, aí você fala assim, pô, Douglas, hoje eu sou eletricista, mas Deus está me chamando. Irmão, o cara que a gente tem como exemplo na caminhada nossa só fez marcenaria e não falou É um nada. carpinteiro. Sabe? O cara que... Olha, eu me emociono em falar isso. O cara que Deus escolheu para ser pai dele, velho, talvez nunca pregou. E isso é uma coisa que tá me judiando. São José tá me judiando demais, velho. Será que eu não tô perdendo time, sabe? Porque, irmão, o testemunho arrasta. Eu prego há 20 anos, irmão. Há 20 anos eu prego intenso. É tão intenso que eu fui perceber esses dias, você acredita? Um dia eu vi um post do Everton. O Everton lá do Tabor também. Olha que eu tô vendo o Everton falando de mim. Eu falei, pô, que legal. O Everton falou assim, gente, escuta o que o Douglas tem pra falar. O Douglas falou isso. O Douglas fez 22 missões num mês. Eu falei, tá, pô, é verdade. Eu fui olhar, juro por Deus. Eu não falei isso. Eu fui olhar, será? Abri na agenda. Isso mesmo. Moço, eu fiz 22 missões em um mês. Né? Pregações muito mais, porque dentro de um acampamento você faz. E eu acho que pesa muito isso também, Douglas, pela questão que, assim, hoje eu vejo que quando eu comecei, o meu sonho era viver essa vida missionária. Só que agora a realidade, a atual circunstância que eu vivo já me pesa muito em sair. Sim. Pra pregar, sair de casa, perder o tempo, não perder o tempo, né? Mas deixar de viver com a minha filha, com a minha esposa, os momentos que eu teria oportunidade para anunciar o reino. Mas domingo eu vou fazer uma pregação e aí realmente eu ficava imaginando, mas se eu não fizer, eu sei que vai ter quem faça. Mas aí muito disso eu penso, sabe? Já refleti, já rezei muito sobre isso. Quando Jesus chamou Pedro, ele não falou, ó, vai lá viver a tua vida com a tua esposa, vai ter 18 filhos e vai ficar em casa. Então, por isso que o chamado ele é único e individual para cada um. A gente sabe que tem muitas pessoas que querem impor que a gente precisa viver somente no nosso cotidiano. Cara, eu amo São José Maria Escrivá, tem uma camiseta dele top com a frase bendita monotonia de Ave Marias que purifica a monotonia dos teus pecados. Tem uma do Capitão Caverna, né? Faz-me santo, nem que seja paulada, porque eu rezo muito com essa frase mesmo. Falar, Jesus, se for preciso, me esbagaça mesmo, me destrói, me quebranta sempre que possível, sempre que preciso, para mim entender que eu preciso ser santo. Mas assim, eu não posso querer impor para alguém que viva o carisma, por exemplo, da Opus Dei, que, ó, tá tudo bem, você vai lá, e é basicamente isso, porque a igreja ela é rica muito nisso, né? Ó, tem um carisma aqui, você vai se identificar com ele e, olha, eu quero seguir, eu quero viver no meu cotidiano, e realmente a gente precisa disso, de pessoas que vivam ali no silêncio, que vá buscar aquilo para sua família, para sua vida, para anunciar a Deus, muitas vezes, onde o pregador espalhafatoso, brincalhão, não vai chegar. Sim, então, mas eu fico imaginando e penso muito nisso, sabe? Jesus chamou Pedro, que era casado, para ser a pedra fundamental da igreja, um dos pilares da sua igreja, né? E aí a gente olha assim e fala, tá, mas ele pediu primeiro e depois ele fala que quem ama mais pai, mãe, irmãos não é digno de mim, né? Quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. E assim, eu acho que o maior desafio para nós é ter o equilíbrio disso tudo, sabe? Saber até onde eu posso ir para não atrapalhar na minha vida missionária, para não fazer aquilo que eu preciso fazer, deixar de fazer aquilo que eu preciso fazer, aquilo que Deus me pede, mas também cuidar dos meus, sabe? Eu vejo que a minha melhor forma, Douglas, a minha melhor versão é a minha versão com Deus. Eu não tenho outra, sabe? Então, assim, eu me emociono porque, irmão, se eu deixar de fazer aquilo que Jesus me pede hoje, eu tenho certeza que eu vou ser um péssimo pai, que eu vou ser um péssimo esposo, que eu vou ser um péssimo funcionário, um péssimo homem,
um péssimo irmão, sabe? Então, assim, eu preciso gastar a minha vida e é isso que ele me pede hoje. Então, talvez amanhã ele me peça para segurar, frear e não fazer mais isso. Mas eu preciso hoje gastar os meus dias, cara, deixando muitas vezes, sim, não de lado a minha família, mas assumindo a missão que Deus me deu e pregando e viajando e fazendo aquilo que Ele me pede, eu estou honrando aquilo que Ele me pediu para fazer, sendo um melhor pai, sendo um melhor marido, porque muitas vezes é nesses momentos que a gente vai perceber que a gente, no tempo que a gente tem com eles, a gente não faz aquilo que precisaria ser feito, que a gente não dá o devido valor daquilo que precisa ser feito, né? E eu pregava uma frase que ficou marcada assim no meu coração nesse final de semana. Eu pregava para famílias, para os jovens, né? Mas sobre família, que a gente não pode esperar o caixão para valorizar quem ainda está na mesa. Então, eu acho que isso de viver essa vida, como você falou, talvez Deus esteja te chamando, não sei, mas ainda talvez não seja o momento. Mas é assim que Ele age. Ele vai te falar, talvez no teu ápice, que você fala, cara, eu estou vivendo o ápice da minha vida missionária, fazendo tudo aquilo que um dia eu imaginei que seria possível fazer. E Deus vai me chamar para viver no silêncio, no simples, no básico, isso aqui, para ser um simples carpinteiro, um simples missionário. Ou talvez Deus vai te tirar disso tudo, você tá lá no ápice da sua vida profissional, vivendo o melhor da tua vida financeira, conquistando com a tua família tudo aquilo que você sonhou, uma estabilidade financeira, podendo fazer aquilo que você quis, e Deus vai te chegar e vai te falar, olha, e agora? Se eu chegar e te pedir tudo? Eu acho que não é sobre o que Deus está te chamando a fazer. Eu acho que é sobre a coragem de dizer sim na hora que Ele te pede. Que igual eu tava comentando com você de São José. Quando a gente fala da missão, né? O meu caráter, o meu ponto de missão de vida missionária, né? De todas as missões que eu já fiz, Marquinhos, nenhuma foi mais forte daquilo que eu convivi. Então, às vezes eu vejo gente, igual eu estava comentando com você, eu vejo gente assim, ó, ansioso pela missão, mas se o seu testemunho não for forjado para ser um missionário, de nada serve. Então, assim, eu ouvi você falando assim, Douglas, a minha esposa estar preparada, a minha também foi um processo de preparo, a vida estar preparada. Mas se o nosso testemunho não é coerente com aquilo que a gente faz, então eu vejo muitas vezes, eu falo muito isso com o Francesco, eu cobro isso muito de todos os pregadores, falo, ó, a vida de missão ela vai ser um reflexo do caráter que você é. Porque o palco, irmão, ele é muito fácil. O púlpito é um sonho, mas o púlpito é irreal quando você sai dele. O bastidor, né? É o bastidor. Então, assim, quando a gente fala de São José, né, nem falo sobre o silêncio de São José, muito pelo contrário. O testemunho de São José é das mais lindas pregações. O testemunho de Maria é das mais lindas pregações. Por quê? Porque a gente acha que as pregações estão baseadas naquilo que eu estou aprendendo. E o que você aprende, como já dizia São Tomás, é lixo quando você descobre o Cristo. Então, a descoberta do verdadeiro missionário, e é um baque, foi um baque para mim, né? E acho que é um baque para todo mundo que descobre, que as pessoas não te avaliando pelo que você fala, mas pelo que você vive depois que você fala. Então, não é igual eu concluí você, não é nem irmão, pelo chamado que você tem, porque chamar você para ser carpinteiro ou rei, dá na mesma. Né? Você falou muito legal de Saul, né? Saul, no seu ápice, negou a casa. Davi, na sua pequenez, entende? Entra no reino. A unção se transfere, mas não é nunca pelo aquilo que eu faço, é muito mais pelo aquilo que eu vivo, né? Saul continuou protegendo o povo de Israel. Sim. E expandindo, mas eu não estava dando a mínima. Davi faria a mesma coisa. A grande questão é o que nós vivemos. A gente tem uma falta nos missionários hoje. E vocês convivem com o pessoal mais famoso, eu posso usar isso. E vocês têm esse perceber mais fácil do que nós. Se não existir um testemunho, o cara que desceu do palco é um hipócrita só. Exato. E isso eu falo. E a gente percebe no conversar com a pessoa o quanto ela é de Deus. A vida realmente reflete muito. Você olha, às vezes, alguns mais do que outros, você fala, cara,
esse cara é realmente de Deus. Eu não sei se você já teve a oportunidade de conviver com o Gustavo Osterno, da Shalom. Não, Cara, mas já me aquele falaram. cara é um cara, assim, que pra mim, ele é, além de ser muito gente boa, muito solícito em tudo, ele é um cara, assim, que você conversar com ele, você tem vontade de ficar escutando o cara, ele fala numa paz, numa serenidade, sabe? É alguém que exala, sabe? Deus, assim, que você fala, cara, é demais. E, assim, é perceptível isso quando você vê na vida de alguém, ou muitas vezes é a questão de sustentar o teu testemunho, né? A tua pregação. De buscar viver aquilo que realmente você está pregando. Porque muitas vezes a gente prega algo que o Espírito inspira que nós precisamos viver. E aí aquilo Pregar pra nós. Esse aí é o pior você dia da chegar vida. e falar assim, olha, eu preciso ser fiel nisso que o Espírito está falando para aquele irmão. Porque senão o cara vai me olhar depois e vai falar, ei, É você chegar você no- não pregou? Sabe? A gente tem uma brincadeira no Tabor que a gente fala algumas coisas lá. E aí o povo descobre depois, são muitas surpresas. E um dia eu fiz uma brincadeira assim e eu falei assim, bravo, sabe? E aí depois, antes da galera descobrir que era uma brincadeira, o cara chegou e falou, não é você que prega que tem que perdoar? Eu falei, tipo, é brincadeira, É quando você a nem palavra sabe o só que vai fez. acontecer. A palavra só fez sentido pra você. Falou, mas que pregação boa pra mim, né? O que você ia falar pra gente que eu cortei, perdão? Não, o Marquinhos tinha falado a respeito ali, né, sobre aonde está e aonde estava, sabe? Tipo, e me veio muito esses dias que eu vi uma mensagem no Instagram, né? Eu conheço os dois lados, né? Tanto o lado antes de Jesus e o lado depois de Jesus, né? E te garanto, o lado com Jesus vale muito mais a pena. Muito melhor, né? E hoje, né, na caminhada, na missão, a gente vai vendo que, eu não sei vocês, mas a impressão que dá é que é igual a música do Padre Jonas, não dá mais pra voltar. Não. Você pode Não até é tentar opcional. se afastar. Não Você é pode opcional até mais. tentar, sei lá, fazer de alguma coisa pra... E eu peço, isso o que eu peço sempre pra Jesus é realmente isso, que eu não tenha essa tibieza, né, de me acostumar com o pecado, porque a gente peca todos os dias, a gente erra, a gente cai nessa coisa de que, é gostoso, o pecado é gostoso, não é algo que momentaneamente, hipócritas, né? momentaneamente ele é gostoso, mas é o que São Basílio fala, não podendo tornar o inferno atraente, o diabo transforma atraente o caminho até lá. Então, assim, vai ser lindo, Que legal gostoso, massa. Só que, e depois? É o que eu pregava esse final de semana. Eu falava, eu sei que minha filha vai ter... o que eu vou deixar para ela talvez não seja uma herança material, mas é a herança que eu quero fazer com que ela tenha a certeza de que ela tem uma vida eterna para buscar. Que ela não Herança precisa de fé, ser né? bem realizada profissionalmente aqui nessa terra, mas que ela precisa alcançar esse tesouro que está no céu. Então, viver a vida dela toda para buscar isso, né? Então, Que massa. acho que é o que a gente tem que fazer enquanto, não somente como pregador, né? Mas como missionário, como cristão, católico, batizado, é deixar essa herança para os nossos filhos, né? Isso é muito profundo. E eu queria falar um pouco mais disso. Aguenta aí só pra gente falar com os nossos apoiadores, a galera que junto com você faz esse podcast acontecer. Por que escolher a Botânica? Porque aqui você tem qualidade, segurança e um cuidado feito para você. Trabalhamos com tecnologia avançada e profissionais qualificados para garantir que seu tratamento seja único, seja para cuidados diários ou necessidades específicas. Nossas fórmulas são feitas com carinho e precisão. Venha conhecer a Botânica. Chama no WhatsApp e descubra um novo jeito de cuidar da sua saúde. Docilar Braga, tudo que você precisa tem aqui. Para sua criança, para sua casa, para o seu pet. Pensou em algo, pensou em Docilar Braga. Vem conhecer a loja junto com a gente. Dá uma olhada na nossa linha pet. Mordedor, brinquedo, dosador de ração. Ó aqui, brinquedinho pro seu gato, bebedouro automático. Aqui o seu pet é tratado com carinho. Vamos continuar. Dá uma olhada aqui no setor de doce. Aquele doce caseiro, gostoso, que você é acostumado a comer na infância, tem aqui na Docilar Braga, mas também tem toda a linha de produção para você também fazer seu bolo, seu chocolate, seu ovo da Páscoa. Aqui na Docilar tem de tudo. E para você, amigo tererezeiro, dá uma olhada. Erva trotes, mais garrafa, copo, tudo que você precisa para desfrutar do seu tereré com seus amigos, levar para o seu serviço, levar para casa, aonde você for, aqui na Docilar tem de tudo. E se você achou que era só tereré, para, meu amigo, bora matear.
kit para chimarrão, bomba maravilhosa, garrafa térmica de todo tipo e, acima de tudo, também erva. Você pensou em tudo? Pensou em Docilar. E você achou que tinha terminado? Terminou não! Na Docilar tem toda essa linha de brinquedo para o menino, para a menina, para qualquer idade. Pensou em tudo? Pensou em Docilar. Docilar. 'Cause I'm too messy and then I'm too fucking clean. You told me get a job and you asked where the hell I've been. And I'm too perfect, so I open my big mouth. I want to be me, is that not allowed? And I'm too clever, and then I'm too fucking dumb. You hate it when I cry, unless it's that time of the month. And I'm too perfect, to show you that I'm not 1,000 people I could be for you, and you hate the fucking law. 'Cause I'm too messy, and then I'm too fucking clean. You told me get a job and you asked where the hell I've been. And I'm too... Quando nós evangelizamos, semeamos algo no coração das pessoas. E a escolha de um presente pode se tornar um caminho de encontro com Deus. Um altar montado com amor. Um crucifixo fixado acima da porta. A vela acesa para orar. Um terço personalizado especialmente com o seu nome. Muitas vezes queremos encontrar um meio de aproximar as pessoas de Deus. A Divino Amor é um lugar muito especial, onde encontramos tudo o que precisa para esta missão. Quando você precisar de um presente que dê testemunho de esperança, fé e amor, vem para cá, que cada item tem essa missão. Somos a Divino Amor de Toledo, presentes que evangelizam. Voltando aqui, olha, Marquinho, a gente fala sobre missão, sobre testemunho, sobre compromisso, né? Eu falo assim, que o homem ele tem que deixar heranças para a sua família, né? Na minha concepção, você tem que deixar um legado financeiro, que é um legado, que é aquilo que ninguém pode roubar, sobre como crescer, como trabalhar, como desenvolver, e o exemplo de um pai que trabalha muda o jogo. Você tem que deixar uma herança de valores, para que ele fale, ó, meu pai me ensinou que isso é errado. Mas, acima de tudo, na minha opinião, tem que deixar uma herança de fé, que é o que você estava falando. Porque isso ninguém rouba. Os seus valores, o mundo pode corromper, o seu dinheiro, o mundo pode tirar, mas a sua fé, ela te faz cair no mesmo lugar onde você está. Eu falo que eu sinto muita inveja, eu uso essa palavra mesmo, muita inveja daquela mulher adúltera, né? Porque os inimigos dela jogou ela aos pés de Jesus, né? Que o nosso mundo, que os defeitos nossos pudessem nos jogar aos pés do Cristo. Então, essa ideia que você tem é uma ideia muito forte, irmão. É um propósito muito real de deixar para os seus filhos a única herança que pode mudar a vida deles. E isso tudo eu pregava ontem e falava isso porque, Douglas, eu dizia que quando Josué levanta a bandeira ali e diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele está dizendo para todo mundo, não sei quanto a vocês, mas eu vou assumir para minha vida isso e eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Não tem negociação. Então ali ele assume dentro de casa um posicionamento. E eu nunca tive esse posicionamento assim dentro de casa, sabe? Enquanto família. Eu não tive um referencial de pai para dizer assim, olha, eu quero me espelhar, eu tenho orgulho de falar do meu pai, sabe? Então, eu sempre tive o sonho de ser pai para dar para os meus filhos aquilo que eu não tive, de amor, de carinho, de afeto, e principalmente depois que eu me converti, né? A fé que eu tenho em Jesus, eu quero transmitir para minha filha. Não que isso seja uma garantia de que ela vá buscar o céu realmente e seguir os meus passos, né? Mas facilita muito se ela vê realmente que é autêntico o meu sim, que o meu, a minha doação, a minha dedicação, ela é verdadeira, facilita muito para que ela queira buscar também isso, né? Marquinhos, meu irmão, nós podíamos varar a noite aqui, Sim. porque eu programei, eu tinha um monte de coisinha para perguntar,
E a gente fez um podcast sobre pregação. Não é? Olha, eu falei de missão, eu ia falar de peregrinar, nós nem falou. Não. Meu irmão, que honra estar aqui. Você é tudo isso que o pessoal falou mesmo. Uma humildade fora de base, um desejo, um ardor missionário. Né? É muito legal quando a gente vê alguém que encontrou Cristo, sabe, irmão? É diferente alguém que fala sobre ele, alguém que encontrou ele. O cara que encontrou ele tem detalhes da vida e é muito bonito ver isso em você, irmão. Né? Até mandei pro Wesley uma foto aqui, o Wesley falou, não, rapaz, esse homem é fera, meu Deus do céu. Meus parabéns pela missão que você está tendo, pela vida que você está tendo e por tudo aquilo que vocês estão lutando. Eu acho que de tudo aquilo que você pode viver, o seu testemunho é a coisa mais fantástica que pode dar. E não falo testemunho, nego, da vida passada para a vida atual. Eu sempre gosto muito de falar testemunho é aquilo que você vive no agora. É aquilo que é pós-Cristo, sabe? Antes Cristo é tudo muito insignificante, mas o pós-Cristo é fantástico. E ver você falando de Cristo com essa maturidade de quem sabe o que quer e essa inocência de quem está pronto para receber mais, é uma junção muito bonita. Meus parabéns, irmão. Valeu, saiba obrigado. Que é muito real isso, né, Francisco? Eu vejo uma maturidade de fé e um desejo de um menino que quer aprender mais. Isso é algo muito difícil de ter. Sabe? Que o Senhor possa te potencializar cada vez mais nisso e que você possa se tornar e que você possa voltar também no Pode Viver, né? Pelo amor de Deus, você vai poder concorrer. Ficou bastante coisa aí pra falar, bastante né? coisa. Realmente. Na minha lista ficou tudo. Não foi nem bastante, ficou tudo. Não, realmente, como você diz, a quem muito é dado, muito será cobrado, né? Sim. E aí a gente olha realmente, quem muito se é perdoado, né? Muito se ama. Então, hoje eu entendo que o meu amor por Jesus é pelo tamanho da misericórdia que ele tem comigo todos os dias. Então, chega a ser constrangedor o quanto ele nos ama, né? Apesar de todas as nossas limitações, eu vi um dia que ele faz em nós, através de nós e apesar de nós, né? Que nós muitas vezes somos o maior empecilho dele. Mas eu me esforço todos os dias, realmente, Douglas, para viver e me lembrar de tudo aquilo que Jesus já fez na minha vida, sabe? Que é muito grandioso, realmente, os milagres, a cura, o perdão, esse buscar viver todos os dias o que ele me pede, o que ele me propõe, é algo que, cara, me deixa bobo, assim. Realmente, com a graça de Deus, tenho tentado, com todas as minhas forças mesmo, ser melhor todos os dias para minha comunidade, para minha família, para os meus amigos. Sei que ainda preciso melhorar muito, cara. Todos os dias é um constante aprendizado, né? E a gente só deixa de ser catequizado quando a gente morrer. E aí ali a gente vai se encontrar com Jesus de fato. Mas até lá eu pretendo realmente gastar os meus dias e a minha vida para fazer com que ele seja conhecido. Com que as pessoas olhem para mim e não vejam a minha superação, mas que realmente vejam tudo aquilo que ele fez em mim, né? E que seja realmente como hoje, como eu dizia no começo, né? Que a minha oração era que as pessoas queiram me buscar e me conhecer, não para ver quem eu sou, mas para ver o que Jesus fez em mim. Então, que essa seja realmente a minha missão de vida. Amém. Quer falar alguma coisa, Fernando? Eu? Não. E a você, meu querido, muito, 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 muito obrigado por estar conosco aqui, vivenciando esse podcast maravilhoso, esse testemunho fantástico e com muito aprendizado, com muita lição, com muita coisa que precisamos fortalecer a nossa vida. E espero você no nosso próximo Pode Viver!